3, 2, 1. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa do Diário Santo Tirso. Hoje tenho comigo pessoas ligadas ao futsal masculino do Clube Desportivo das Aves. Passo a apresentar. Tenho então o treinador principal, o Luís Pires. Tenho o Jorginho, posso tratá-lo assim? Sim, é assim claro. que é conhecido, o capitão de equipa. E tenho o Vítor Araújo, que é vice-presidente e diretor também do futsal. Boa tarde a todos e obrigada por aceitarem o convite do Diário Santo Tirso. Boa tarde. Se calhar começamos já, a época terminou este ano, para o ano a mais, começámos já por fazer se calhar o balanço da época e começava já pelo treinador. O balanço que faz. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo convite mais uma vez. O balanço que fazemos durante desta época não é fácil de o fazer. Primeiro porque, por um lado, podemos dizer que os objetivos iniciais foram alcançados, mas por outro, devido ao decorrer da época, ficámos aquém daquilo que queríamos e que fomos ambicionando durante a época. Não sei se recorda, no início da época, na nossa apresentação, fui entrevistado por si e na altura falei que o nosso objetivo este ano era estarmos na fase das decisões, a lutar por fazermos melhor do que o ano passado. E isso foi conseguido. Não na taça, porque na taça desta vez ficámos pelos quartos de final, não fomos à final como no ano passado, mas no campeonato conseguimos o apuramento para a fase campeão, em primeiro lugar, na fase regular, mas depois não conseguimos chegar à última jornada com todas as hipóteses. Aliás, nós no último jogo, se o vencêssemos, tínhamos sido campeões, mas infelizmente não conseguimos e acabámos por ficar em quartos lugar, com os mesmos pontos do terceiro. Tendo em 27 jornadas, tendo estado quase sempre em primeiro, pelo menos umas 19, 20 jornadas que estivemos em primeiros, não podemos dizer que estamos satisfeitos com o resultado final. Portanto, nos objetivos iniciais, que era estarmos na fase de decisão, foi alcançado, mas infelizmente ficámos com este amargo na boca e bastante tristes e desiludidos, porque estivemos o ano quase todo em primeiro e no final acabámos por não conseguir o objetivo, que era o apuramento para a Taça Nacional, para depois lutarmos pela subida aos campeonatos nacionais. Pois, quem não sabe, vocês estão na primeira divisão distrital, não é? Sim. Ou seja, sim. se conseguissem, subiam já para os Para a campeonatos terceira nacionais. nacional, sim. Não uma subida direta este ano, íamos disputar uma taça nacional com os primeiros classificados de outras associações, e no caso de termos sucesso nessa fase também, então subiríamos à terceira divisão nacional. Jorginho, faz o mesmo balanço? Sim, faço o mesmo balanço. Claro que é como a Missa está a dizer, foi uma época que fica com um sabor muito amargo. Tínhamos tudo bem planeado, tudo delineado para os nossos objetivos. Criámos a ilusão que íamos conseguir. Por vários fatores, acabámos por, infelizmente, não conseguirmos os nossos objetivos finais, que era estar agora ainda a disputar a Taça Nacional e ir à Final Four da Taça. Infelizmente não conseguimos, mas é o que é, futsal é assim. Temos que saber arcar com isso e seguir em frente e levantar a cabeça. E acho que devemos nos sentir orgulhosos de tudo aquilo que fizemos até aqui. Ok, é um facto que não cumprimos aquilo que tanto queríamos, mas há que ter orgulho naquilo que fizemos até lá. Pois, porque este tipo de campeonatos acaba por ser assim um bocado injusto, porque são várias fases, não é? É uma fase que vocês até conseguem ficar em primeiro, depois vão a uma segunda fase, depois ainda teriam que ir a uma terceira fase, por isso quase têm que ir ali a escalar várias montanhas para chegar ao objetivo final, não é? E além de que da primeira para a segunda fase os pontos são reduzidos a metade, portanto aquela vantagem que ganhamos na fase regular foi reduzida e depois, fruto de nos 5 jogos termos apenas 2 vitórias, fez com que fôssemos ultrapassados pelas equipas que estavam atrás de nós. Uma delas, a que ficou com os nossos pontos, com os mesmos pontos que nós ficámos com 12 pontos de avanço deles na primeira fase. Foram reduzidos a 6 e depois terminámos com os mesmos pontos. Portanto, não podemos,
podemos, claro, a nós que nos dói, podemos dizer que é injusto, mas eram as regras, sabíamos que ia ser assim desde o início. E são iguais para todos, não é? Por todos, isso, exatamente. todos têm o mesmo problema, Podia digamos. ter sido ao contrário, não é? Podia ter sido nós com menos e depois chegarmos à frente, no final com mais. Exato. Vítor, balanço desta época como responsável aqui do futsal. Antes de mais, em nome da direção, agradecer o convite mais uma vez. Eu acho que eles já disseram tudo. Nós tínhamos tudo muito bem delineado. Eu sei que são várias fases, mas nós sabíamos disso. Sabíamos das várias fases em que nós tínhamos que ser fortes. Fomos fortes na primeira. Não conseguimos ser na segunda tão fortes como fomos na primeira. E isso foi que nos fez agora acabar a época mais cedo, que não estávamos a contar. Mas, independentemente disso, se olhar para trás e fazendo um balanço frio, não foi uma má época. Foi uma época em que nós não conseguimos os objetivos todos, é um facto. Não conseguimos o principal objetivo, é um facto também. Mas nem tudo está mal, nem tudo está bem, nem tudo está mal. E é trabalhar. Custou muito o não conseguirmos sermos campeões primeiro e depois não conseguirmos a Taça Nacional, porque na época atrasada, se nos lembrarmos, também fomos à final da Taça da Associação de Futebol do Porto e também não a ganhamos. Portanto, são 2 anos em que ficou um amargo, muito amargo de boca. É trabalhar agora. Nós vamos acreditar que a terceira vai ser exatamente. Nós no final do jogo de sábado, imediatamente no final, começamos a trabalhar na próxima época e é assim que tem que ser. O Jorginho, então, o capitão da equipa, o que é que representou para si envergar a braçadeira de capitão do Clube Desportivo das Aves? Representou, primeiro, é um orgulho ser um dos capitães, porque eu sou o capitão, mas não sou sozinho, somos 3. E o trabalho que a gente faz durante a época não é só com o meu mérito de capitão que sou escolhido para escolher o campo. É um trabalho a 3, mas é um orgulho, claro, poder ser um dos capitães da equipa, deste plantel, que foi um plantel fantástico, uma união fantástica, e eles tornaram-nos mais fácil de gerir e ajudar a parte da ligação entre equipa e equipa técnica. Por isso, acho que, da minha parte, é com um imenso orgulho que eu envergo essa braçadeira e gosto muito de ter esse prazer de ser um dos capitães. E quer continuar a ser, não é? Estávamos aqui antes de começar a entrevista a dizer que o capitão que vem aqui vai embora, mas não é o seu caso. Luís, quais foram os maiores desafios encontrados ao longo da época e como é que conseguiu que a equipa ultrapassasse esses desafios? O primeiro desafio foi conseguir fazer um plantel mais competitivo, um plantel mais equilibrado em relação à época anterior, porque sabíamos que os objetivos iam ser maiores e então era necessário isso. E depois ter a capacidade, em conjunto com o resto da minha equipa técnica, não é? Porque falta aqui a Carla, o Mr. Leal e a Marlise, que completam a minha equipa técnica. Portanto, em conjunto, conseguirmos trabalhar e programar e preparar treinos e jogos para que eles depois, cada sábado, conseguissem, dentro do campo, executar as coisas do melhor possível para termos sucesso. E depois era preciso, por incrível que pareça, não, na realidade nós não tivemos muitas tropeções. Nós acabámos a primeira fase apenas com 3 derrotas e 1 empate. E esse era um grande objetivo, que era, após cada derrota, perceber o que é que tínhamos que fazer para que a equipa levantasse dessa queda e continuasse o seu caminho. E eles davam sempre esse passo, eram sempre fortes nisso. E aí também entra o trabalho do capitão, não é? No balneário. Claro, completamente, porque ele com certeza que abafou muita coisa antes de chegar à equipa técnica. Fizeram um trabalho dentro do balneário espetacular para que
os problemas que pudessem começar a surgir acabassem à nascença. Portanto, isso é trabalho com mérito do grupo de capitães e que nos ajuda a nós, equipa técnica também, não é? Porque essas coisas, se não chegarem à equipa técnica, as coisas fluem mais e as coisas correm melhor. Portanto, o maior desafio foi esse, foi prepará-los para o que tínhamos que fazer, mas principalmente cada queda, no fim da queda, reunir o que era preciso para voltarmos ao nosso caminho, que era o caminho da vitória. E agora lá está, já tem que reunir novamente para começar a preparar a mentalidade já para o próximo ano. Exatamente. É um trabalho contínuo. Tem que ser. Como o Vítor disse, destroçados que ficámos naquele jogo, no fim do jogo, quando chegámos aqui à Vila das Aves, começámos logo a trabalhar, ao mesmo tempo que lambíamos as feridas, começávamos a preparar a próxima época, porque sabemos o que queremos, sabemos onde queremos colocar o Clube Desportivo das Aves e então não há muito tempo a perder. Tanto Quando é que começa a nova época? Em princípio, em termos de treinos, será início de setembro. Depois outubro. O campeonato em outubro. Sim. Se bem Mas que vai daqui haver até uma lá, alteração tanta coisa. no campeonato, que é esta fase que nós falamos, a segunda, vai desaparecer, porque o campeão para o próximo ano... Portanto, a Elite vai alargar de 12 para 14 equipas, acho que estou a dizer bem. O campeão sobe diretamente, eu só não tenho certeza se o segundo vai a uma taça nacional. Eu acho que vai. Portanto, esta segunda fase em que os pontos vão para metade vai desaparecer. Portanto, nesse sentido, não sei se o início da competição poderá ser mais cedo um bocadito ou não, porque como é 2 voltas, são mais jogos, para a taça nacional poderá, mas será ali por outubro. Se desaparece essa fase para vocês final de setembro, já é outubro. bom, não é? Sim. Pelo menos já não tem essa ficarmos questão de em perder primeiro. os jogos. Pronto, Sim, se é ficarmos em isso, é primeiro. começar a Ficarmos trabalhar em logo primeiro, desde o sim. início para o seu objetivo. Vítor, o que é que diferencia o projeto de futsal, o Clube Desportivo das Aves, dos outros clubes da região? O que é que diferencia? À partida, logo o Desportivo das Aves, o nome Desportivo das Aves. O Clube Desportivo das Aves está no futsal há 26 anos. Há 24 anos. Se não estou... 24 anos. Ininterruptamente. Portanto, nós já tivemos nos escalões maiores do futsal nacional. Por uma fatalidade, tivemos que voltar para o distrital, para a última divisão distrital. E desde então são as pessoas que desde 2020 pegaram nisto. Poderia estar aqui a dizer nomes, mas se calhar ia-me esquecer de muita gente. Que estão a tentar levantar novamente o Desportivo das Aves, enquanto futsal, para esses patamares. Não é fácil. Então, quando caiu o futebol, também caiu o futsal. Tem que começar tudo a zero. Em 2020, quando caiu o futebol, o futsal foi também. E aí estamos na segunda divisão nacional. Não havia terceira, salvo erro, não. Não havia. Não. Pronto. É aí que nós queremos colocar novamente o Desportivo das Aves. Mas não queremos levar para aí o Desportivo das Aves num ano para que nos outros anos deixe outra vez, ou seja, sustentado num projeto em que, com esta direção que agora tomou posse este sábado novamente, está a fazer. Ou seja, é um projeto que não se pode dizer que é há 2 ou 3 ou 4 anos. É um projeto em que, devagarinho, vamos lá chegar. Poderia ter sido este ano um passo, não foi, vamos tentar para o ano, mas sustentado. Porque um passo maior que as pernas, nós já temos portanto, já o fizemos em tempos e não correu bem. Portanto, o que diferencia, eu sou suspeito, porque o que diferencia é ser o Desportivo das Aves, é este emblema que nós vestimos ao peito, que nos leva a querer mais e mais. Eu não sei o que é ser de outro clube, eu não sei o que é trabalhar noutro clube, eu não sei como é que eles trabalham, sei como nós trabalhamos. E duvido que podem trabalhar igual, melhor no trabalho. Jorginho, há bocado falámos da sua importância dentro do balneário. Como é que descreve o ambiente vivido este ano dentro do balneário? Um ambiente fantástico. Uma união entre atletas fantástica, toda a gente se dava bem, não havia grupinhos nenhuns, não havia qualquer quesílias entre um ou outro elemento, estava toda a gente unida.
toda a gente focada naquilo que tínhamos que fazer e foi um ano, considero, a nível de balneário, muito bom mesmo. Não mudava nada, então? Não. Não. Então, para o ano, já sabes, vamos manter a mesma equipa, não é? É o mesmo projeto. Aqui, como diretor, já sabe, não pode mudar, não. Fazer aí umas boas propostas aos jogadores para continuar no Clube Desportivo das Aves. Luís, que identidade é que pretende continuar a implementar nesta equipa e quais é que são os valores que mais exige aos seus jogadores? Primeiro é um dos que o Jorginho falou agora, que é este espírito de união de equipa. Ganha jogos e ganhou-nos muitos jogos. Jogos ganhos a 1.9 segundos de fim. Não é fácil. É uma equipa que, na parte final, principalmente, correu-nos mal, mas lutaram sempre todos os jogos até o último segundo. Porque uma coisa é os jogos correrem mal, cometermos erros, o adversário ser melhor, outra coisa é desistir antes do jogo acabar. E isso, não. E isso foi conseguido e foi feito precisamente por isto que o Jorginho falou, por este espírito que há dentro do balneário, porque achamos que também é o espírito que se vive tanto no Clube Desportivo das Aves como na Vila das Aves. E é isso que eu muitas vezes falo nas minhas palestras, que é nós não estamos a jogar só por nós, nem só pelo Clube Desportivo das Aves, estamos também a representar uma vila. E é uma vila que tem valores vincados, valores fortes, e então é isso que nós temos que usar dentro do campo também. Portanto, isso é uma das coisas que tem que ser inegável, é esta vontade, este querer, esta ambição, que começa em nós querermos ser melhores todos os dias, no dia a seguir queremos ser melhor do que hoje, mas também percebermos o que representamos. E representamos um clube com muita história, que não está adormecido, mas como o Vítor falou agora, já esteve noutros patamares, e então sabemos que não é fácil recolocar o Clube Desportivo das Aves nesses patamares, mas temos que começar por algum lado, e então é por aí, é por sermos melhores todos os dias, por representarmos e termos orgulho em representar o Clube Desportivo das Aves todos os dias, e isso vai fazer com que seja uma arma fundamental para que sábado atrás de sábado se consiga lutar mais pela vitória. Portanto, isso tem que ser o melhor. Acima de nós tem que estar o Clube Desportivo das Aves. Ou seja, tem que ter orgulho de vestir a camisola com o símbolo do Clube Desportivo das Aves. E eles têm. Eu costumo dizer que muitas vezes, por vezes não é fácil trazer jogadores para o Clube Desportivo das Aves, mas depois não vemos muitos a querer sair. Pelo menos neste ano e meio que eu estou aqui, não vejo muitos a querer sair. Se calhar... Também é isso que passam aos jogadores novos, essa importância de vestir essa camisola? Sim, claro. E nós, os mais antigos, claro que tentamos sempre incutir, não forçar, mas incutir aquilo que o nosso clube é, a camisola, o nosso emblema que estamos a honrar, fazê-los perceber aquilo que o clube é e eles, passo a passo, começam a adquirir os próprios valores deles e perceber que realmente o clube, o Desportivo das Aves, não é só o que se fala. Realmente o clube é mesmo assim. O clube é de uma paixão, o clube é de entrega e depois, como a ministra estava a dizer, é um clube da vila e são os apaixonados por aquilo e nós inconscientemente vamos atrás dessa paixão e ficamos apaixonados também pelo clube. E é como a ministra diz, quem entra não vimos muito a querer sair de lá, por isso é um sinal. E nem se atrevem a desonrar a camisola. Exatamente. Vítor, isto é um projeto que começa desde os mais pequeninos, não é? O futsal tem escalões desde os pequenos até aos séniores. Qual é a importância que tem também a formação para o futsal do Clube Desportivo das Aves? Toda a importância, toda. Eu até digo que a formação é o pilar do futsal, é o que sustenta os séniores. Nós, nesse aspecto, não estávamos a trabalhar muito bem nas camadas jovens, estou a falar neste caso no masculino. No feminino já tínhamos ali uma boa base. E tentamos desde o ano anterior, desde o ano passado, portanto a época passada, começar a fazer ali qualquer coisa, não vai ser fácil, nas camadas jovens, porque nós só tínhamos 2 escalões e agora temos 5 escalões. Com vários miúdos, tivemos um escalão que começamos com 5, temos 13, por exemplo, dos miúdos, dos traquinas, dos mais pequeninos, por exemplo. O que nos alegra e vemos os pais a vibrar
na bancada, que é isso que nós queremos. Agora, a formação tem toda a importância, aliás, é o mais importante, se calhar, no futsal ou no Desportivo das Aves, porque são eles que depois nos vão sustentar e vamos tentar formar jogadores para que sirvam, perdão, que sirvam os séniores. Aliás, até posso dizer, nós este ano dos júniores, ainda juvenis, tivemos 3, 4, sempre em permanência 3, mas foram lá 4 miúdos treinar connosco. Chegaram em mais 2, chegou aí também treinar connosco, portanto... 2 júniores e 3 exatamente, pronto. Portanto, nós estamos atentos, a equipa sénior está atento, nós queremos mudar. Temos agora um coordenador que está a fazer um fantástico serviço ao clube, que está a fazer desde a época passada, mas não é uma coisa que se faça em 2, ou se calhar ou 3 épocas, é uma coisa que se vai fazendo porque depois vamos ter que chamar mais miúdos. As nossas camadas jovens no masculino ainda estão numas divisões inferiores, nós queremos também que eles estejam mais acima, também para ter mais visibilidade e para serem mais competitivos. Portanto, só faz sentido haver sénior, uma questão de legalidade também, porque nós não conseguimos subir se não tivermos camadas jovens, mas acho que só faz sentido haver sénior se houver camadas jovens. E camadas jovens não 1 ou 2, ter as várias camadas jovens, para que também, o que nós estivemos a falar da paixão ao clube, também ser desde pequenino. Lá está, para eles não serem aliciados e fazem parte da formação lá e depois vão para outros clubes. Luís, algum momento da época considera decisivo para o crescimento desta equipa? Para o crescimento durante a época ou para o futuro? Não, durante esta época, falando desta época em específico. Houve vários momentos. Momentos em que, como eu falei há bocado, que eles se separaram. Recordo principalmente, por exemplo, o jogo na Ordem, em que nós vinhamos de uma derrota, de uma derrota em casa com o Retorta, e no jogo seguinte fomos à Ordem e ao intervalo estávamos a perder 2-0. Nesse jogo tínhamos a equipa com algumas ausências, tínhamos jogadores que estavam dentro do campo com lesões, que não conseguiram recuperar as lesões em condições, e foi um jogo de superação. E ao intervalo foi muito bom aquele intervalo, tanto da minha parte como da parte do capitão. E nós, aos 2, 3 minutos da segunda parte, já estava 2-2. E conseguimos o gol da vitória a cerca de 20 e poucos segundos do fim. Portanto, e aí foi quando se percebeu a força deste grupo. E esse jogo, sim, porque vinhamos de uma derrota, de um jogo complicado, uma primeira parte em que não estávamos bem, e esse momento acho que foi... depois catapultou-nos para uma série de resultados. Ainda tivemos depois ali uma derrota em casa com os Estrelas Sousanenses, que foi a única equipa que em 3 jogos temos 3 derrotas, que foram os campeões. Não conseguimos fazer qualquer ponto, foi a única equipa que não conseguimos pontuar, foi contra eles. E fomos os melhores, fomos o melhor ataque do campeonato e por incrível que pareça, conseguimos, em 2 jogos só conseguimos fazer um golo em cada. E aqui em casa conseguimos fazer 3, mas portanto em 3 jogos só lhes conseguimos fazer 5 golos quando nós fomos o melhor ataque. E depois desse jogo com os Estrelas, também há outro momento muito importante, foi aquele que eu falei há bocado, que foi contra o Juventude de Gaia, que estava 3-3 e marcámos o gol da vitória a 1.9 segundos de fim. Sempre muito sangue frio, não é? Realmente é aquilo que falaram há pouco de não desistir. Não é? Outros quaisquer se calhar baixavam os braços um segundo. E também parece também a capacidade deles, e principalmente do jogo, foi um livre de 10 metros, que não é fácil, parece fácil, mas não é fácil. E o jogador que foi o Fechas teve a capacidade de fazer esse golo, que deu-nos uma vitória também super importante, porque foi um jogo que estava a ser também muito difícil, porque houve uma altura que os adversários começaram a olhar e a jogar connosco de outra forma. Portanto, esses são 2 momentos em que eu acredito que tenham sido fundamentais para que depois se tivesse feito o campeonato que fez. E aí mostrou o crescimento da equipa. Sim.
E lembro perfeitamente também no primeiro jogo de treino que fizemos durante a época, na pré-época, que no fim do jogo começámos todos a olhar uns para os outros. Acho que ninguém acreditava naquilo, porque foi mal demais. Isso também mal é demais. muito tempo de paragem, não é? Depois, primeiro que ganhem outra vez aquele ritmo de competição, foi. não deve ser fácil, não é? E este ano vai ser outra vez, são 4 meses de Pois paragem. é, isso é o mal do futsal e isto também se aplica ao futebol, no caso o Tirsense também já acabou o campeonato no início de Abril, só regressa em agosto, não é? É muito tempo parado para muito quem tempo. entra em competição mesmo. Há outras fases, por isso é que acaba mais cedo os Pois, campeonatos. mas acaba por prejudicar quem não chega a essas fases, porque Os é uma camadas jogos paragem é muito diferente, longa. porque eles têm as taças de promoção e têm as outras entre eles. É diferente nos séniores. Não. Pois, é difícil. Jorginho, qual é que foi o momento mais marcante da temporada para o grupo? Foi estes que o treinador falou ou recorda-se mais algum? Não, acho que foram esses, concordo com o que eu disse, que foram esses momentos que demonstrou o quanto a nossa união podia fazer a diferença lá dentro, independentemente de ser A, B ou C, a marcar golo, a defender a última bola, não interessava para nada. O nosso objetivo era ganhar. Custasse o que custasse, nós tínhamos que ganhar o jogo e demonstramos que nós em grupo, efetivamente, como a ministra disse, nós conseguimos que nunca desistir e teve aí a prova de que foi o mais marcante. Foi essa, durante esta época, também concordo que tenha sido esses momentos. Qual é a reação do grupo quando marcam assim um golo a faltar segundos para acabar e ganham um jogo? Uma alegria ainda maior. É o frio total. O adversário é que não fica nada bem, Claro. não é? Se corre mal, para o outro lado. Vítor, muito se fala do futebol, não é? A gente só fala do futebol, pouca gente fala do futsal. Agora acho que já, se calhar, estamos em crescimento na parte de futsal, mas acha que o Clube Desportivo das Aves também contribui para esse crescimento, pelo menos aqui na nossa região? De certeza absoluta que sim. Nós temos clubes aqui em Santo Tirso de futsal, mas falar do Desportivo das Aves, até por essa conotação que nos leva para o futebol, não é? Porque pronto, nós não temos o futebol, a nossa modalidade maior, digamos, neste momento, apesar de termos outras, é o futsal. É que tem mais visibilidade, mas ainda há muito trabalho a fazer. É que tem mais visibilidade porque não há outra que tenha, porque na Vila temos, o futebol não está ligado ao Clube Desportivo das Aves, e vamos tentando nós, no nosso quadradinho, crescer para que mais pessoas vejam o futsal também. E esse facto levou mais gente, se calhar, ao futsal? Sim, a nível das bancadas. acho que sim. E acredito que também a paixão que alguns adeptos têm, muitos, não é? Têm pelo Desportivo das Aves também, que já iam ao futsal e agora se calhar chamam outra pessoa porque é o futsal que nós temos o ciclismo, temos o basquetebol agora também, que está a crescer também, mas o futsal realmente no Desportivo das Aves é a modalidade maior, digamos, neste momento. Vamos ter agora também o futebol praia, não é? Mas ainda há um caminho longo a percorrer para as pessoas, para desmistificar muito o que é o futsal, para as pessoas gostarem daquilo que é o futsal, porque nota-se que Bem, o não futebol é tão aborrecido como o futebol, não é? É mais corrido. Sim. Ali não há momentos mortos. Eu quando vou a um jogo de futsal, o tempo passa mais rápido, Eu não é? sou um pouco suspeito, mas eu já não consigo, já não vejo muitos jogos. Os únicos jogos que eu vejo completos até é do ABS, porque tem que lá estar. Porque na televisão eu já não me lembro de ver um jogo de futebol. Futsal, já os vejo. Pois. Por exemplo. Se calhar as regras do futebol também haviam de mudar algumas e ir em contra as de futsal, que assim já não havia aqueles momentos mortos. E depois também, é muito mais barato ir ver um jogo de futsal do que ver um jogo de futebol. Sim, sem dúvida. Por isso já, Precisamente por isso. as pessoas que nos estão a ver para o ano podem acompanhar o futsal do Clube Desportivo das Aves, vão pagar menos dinheiro do que pagam para ver E o tem futebol. a ver isso com as massas, ou seja, temos que chamar mais pessoas, não podemos levar um bilhete. De 100 euros, não é? Como que agora se vê à venda no futebol, 100 euros para ver o jogo de futebol. E os portugueses vão. Isso é que é melhor. Podem pôr os futsal a 50, que já é metade do preço. Luís, o que é que sente que esta equipa pode ainda melhorar para alcançar outro patamar competitivo? Há bocado falámos que a equipa estava lá assim, não é? O ideal é manter para lá, até porque um projeto de continuidade é muito mais fácil pegar do que tudo novo. Mas o que é que podemos melhorar, falando desta equipa que tinha este ano, por exemplo? Posso-lhe dizer que todo o plantel está a ser convidado a renovar, todo.
porque foi um plantel que fez uma época, apesar de se não olharmos para os últimos 4 jogos, fez uma época extraordinária. Esteve muito perto, esteve mesmo muito perto de fazer algo fantástico. Não conseguimos, e então é preciso perceber que nem tudo foi mau e o que é que foi bem feito e o que é que podemos aproveitar. E uma coisa que nós concordamos é que manter o mesmo grupo seria uma mais-valia para nós e um ponto forte para nós, porque as dinâmicas, a amizade, a cumplicidade, o conhecimento, porque jogar dentro... O futsal, como disse, é muito intenso, é muito rápido, é um espaço muito pequeno. Se nós estivermos a jogar ao lado de alguém que conhecemos, porque já jogamos há 1, 2, 3, 4, 5 anos, que é como temos esses exemplos na nossa equipa, isso vai-nos criar vantagens em relação a uma equipa que está a ser criada agora, que vai demorar tempo a ganhar dinâmicas e tudo. Então, nós achamos que é mais fácil manter o grupo todo, reforçá-lo com jogadores para situações que precisamos, para determinadas posições, com determinadas características, para tornar este grupo ainda mais forte. Porque quanto maior for o equilíbrio e a qualidade das opções que eu tenha, maiores serão as probabilidades de sucesso. E então é isso que estamos a tentar fazer, manter o grupo e ajudá-lo com a integração de poucos, mas bons elementos, para que também, sendo poucos, a integração deles será mais rápida, não é? E será mais eficaz, e a probabilidade, porque para o ano ainda vai ser um campeonato muito mais competitivo do que este, é o que eu antevejo, e então se nós começarmos já de início com esse ponto forte, termos a equipa feita, a equipa entrosada, então poderemos começar já desde o início a fazer uma excelente campanha, porque a margem de erro para o ano vai ser ainda mais pequena do que a deste ano. É isso que estamos a tentar fazer. E lá está, o futebol acaba por ser um desporto de equipa, não é? Se jogarem em equipa e não tão individual, se calhar têm mais sucesso. Eles estão fartos de ouvir isto, eu a dizer isto, mas é o que eu sinto, é um dos meus lemas, que é: o jogo pode ser decidido por um lance individual ou por uma grande defesa do guarda-redes, mas a vitória é em equipa, porque nenhum jogador ganha o jogo sozinho. Pois é isso. Não São poucos em campo, mas um pode ir com a bola de um lado ao outro sozinho e fazer tudo, não é? Houve momentos em que tivemos a menos, por questões de jogadores expulsos, e poucos golos sofremos nessa situação este ano, de inferioridade numérica, que ainda obriga a que haja mais cumplicidade e mais entrosamento entre os jogadores quando defendemos a inferioridade. Sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas que o caminho é por aí. Jorginho, de que forma é que os jogadores mais experientes, e não estou aqui com isto a chamá-lo bem, mas podem ajudar aqueles atletas mais jovens do plantel? A nossa missão, eu englobo-me nesses mais experientes, a nossa missão é simplesmente tentá-los fazer perceber o quanto é fácil jogar mediante as indicações da equipa técnica, e nós, com a nossa experiência também dentro de campo, acabamos por ajudar taticamente o mister, com correções, faz assim, vai para ali, vamos ajudando inconscientemente, porque já temos algumas bases que eles ainda estão a adquirir, e nós tentamos ajudar sempre ao máximo para que eles consigam sempre ser melhores, como a mista diz, hoje, amanhã ser melhores que hoje. Por isso, nós, claro que é importante ter experiência na equipa, porque ajuda sempre os mais novos a crescerem mais fácil. E eles acatam normalmente? Sim, normalmente sim. É. Às vezes custa um bocadinho, mas os jovens agora são um bocado rebeldes, não é? Eles agora acham que já sabem tudo, não é? Depois é mais difícil dizer: olha, estás a fazer isto mal, tens que melhorar. Sim, mas isso, lá está, isso faz parte também dos nossos ensinamentos, não é? É fazê-los perceber que realmente eles não sabem tudo. Podem saber muita coisa, sim, ok, porque eu ainda aprendo com um miúdo de 20 anos, não é? Mas
E eles não sabem tudo, nem eu sei tudo, longe disso. Mas tenho mais alguma experiência que eles, posso-os ajudar, mais fácil eu a eles do que eles a mim. E então, fazemos perceber isso de maneira que eles cresçam connosco. Vítor, podemos falar de objetivos já para o próximo ano? Qual é o objetivo do Clube Desportivo das Aves para o futsal? Podemos, claro que sim. O Clube Desportivo das Aves joga sempre para ganhar. Portanto, se nós esta época nos propusemos com os objetivos altos, com os objetivos ambiciosos, vamos para a próxima época também com esses objetivos. Mas sempre com consciência que temos equipas que se vão reforçar, que vão ser umas mais-valias para o campeonato também. E, portanto, o nosso lema, e é mesmo assim, pode ser um clichê, mas é jogo a jogo, e é etapas, e é por etapas. Ou seja, nós este ano tivemos 3 fases. A nossa primeira... Eu falo sempre disto. E quando o Mister veio para o Desportivo das Aves, ele veio em dezembro. Estamos a passar uma fase má. Estamos a passar uma fase má. E o Mister, quando veio com a conversa que eu tive com o Mister, foi: Mister, este ano quero ficar na elite, é para a permanência. Só vamos tentar, porque não conseguimos a segunda fase por um jogo. Porque no último jogo, ou nos 2 últimos jogos, não conseguimos ganhar e fomos à fase de despromoção. Mas no primeiro jogo garantimos logo a manutenção. Nós com isto, o que é que pensamos? Caramba, mas para o ano... nós este ano, sim senhora, mas com a equipa e com os ajustes, se calhar conseguimos a manutenção direta, que é o 6º lugar. E foi para aí que nós trabalhamos este ano. Ou seja, nós, longe de mim, no início da época, pensarmos, claro que queremos, nós queremos isso, mas longe de nós pensarmos que íamos acabar a primeira fase em primeiro lugar. Nós queríamos acabar em 6º. Porquê? Aí garantíamos um objetivo, que era a permanência na elite. Era um objetivo, não era o maior. A partir daí trabalhamos para outro, que era ser campeão. E como já estávamos em primeiro, foi aí que nós fomos tentar buscar. Não conseguimos. No próximo ano vai ser assim. Sabendo que o campeonato vai ser diferente, os moldes do campeonato vai ser diferente, vai ser mesmo isso, vai ser jogo a jogo, porque nós sabemos e estamos atentos, e à data 2 já sabemos isso. Há equipas que se vão reforçar muito bem. Equipas, umas vão descer da 3ª divisão, pelo menos uma, outras vão subir da honra, que vão ser equipas muito competitivas, já com aquelas que já estão no nosso campeonato, vai ser muito difícil. Portanto, queria dizer já, vamos lutar para ser campeão, eu acho que isso não existe, porque na nossa maneira de pensar não existe, porque nós podemos pensar nisso, e claro que pensamos, se pensamos em ganhar os jogos todos, temos que ser campeões. O objetivo é sempre Não é? jogar para ganhar. Agora, em jogo a jogo, sabemos que vamos ter... Agora lá está, os pés assentes no chão, Exatamente. não é? Vamos ter, de certeza absoluta, durante a época, momentos muito bons, vamos ter momentos muito maus, porque é assim, a época é de altos e baixos. Vamos tentar é que nos baixos consigamos disfarçar, pelo menos, alguma coisa e continuar a ganhar, não, se calhar, com um futsal atrativo, um futsal mais direto, digamos, mas vamos tentar que nos momentos maus conseguir disfarçar isso. Portanto, deixa-me só aqui, em relação ao plantel, já, se calhar, uma notícia em primeira mão, e assumo que ali o nosso capitão já assinou connosco, portanto, vai ser capitão na próxima época. Vai ser despedido ao fim da entrevista. Vai ser capitão, portanto, isso eu posso dizer já, estamos aqui a falar dos jogadores de capitão, e ele será o nosso capitão que vai capitanear, digamos, a nossa equipa na próxima época. Portanto, certo, e aí que eu vou falar. E quando falamos aqui em experiência, eu custa muito falar em experiência e conectar isso com a idade. Não. Nós temos jogadores de 28 anos que têm uma experiência, porque têm mais de 10 anos de futsal. Isso para mim é que se calhar é a experiência. Quem começa de pequenino no futsal muito tem uma bem. experiência Exatamente. grande, pode ter Portanto, 20 anos ou nós temos 20 uma e poucos. equipa que... É por isso que eu só não estava a chamar de velho quando estava a falar. Sim, eu percebi isso, mas a experiência aqui no plantel, temos o Jorginho, que tem muitos anos mas temos jogadores de 28, 29, 30, 27 anos que têm uma experiência muito vasta e até noutros clubes também. Formação. O nosso jogador mais novo, que é o Barbosa, tem 21 anos e tem uma experiência fantástica.
Até de Tive camadas jovens. campeonatos nacionais e terceira divisão logo no primeiro ano de sénior, da formação em campeonatos nacionais, em boas equipas, Braga, Caxinas. Portanto, é o nosso jogador mais novo com 21 anos e tem uma experiência de campeonatos competitivos que, se calhar, muitos jogadores do nosso campeonato não têm. Pois. Pronto, e quando procuramos jogadores, também procuramos com este tipo de experiência que nos vêm ajudar e vêm ajudar, que o Jorginho estava a dizer muito bem, um miúdo de 22 anos que vai ajudar a ele noutras coisas que ele não tem. Portanto, próxima época é lutar por este símbolo, é lutar todos os jogos, tentar ganhá-los todos e depois, no final, vemos quem lá está lá em cima. E lá está, neste reforço de plantel também, se calhar podemos ir buscar alguma coisa à prata da casa, ou não? Na formação. Sim. Está previsto isso, estamos agora a formar o plantel. É claro que eles são novos, também têm que ter um bocadinho de mais experiência. Nós não temos, só um jogador é que dos júniores já não pode ser júnior, já é o primeiro ano de sénior, só um, portanto, como eu lhe disse, no nosso plantel deste ano foram 4 ou 5 jogadores, 3 deles juvenis ainda, portanto, estavam a jogar nos júniores, mas nem eram juvenis, tinham idade juvenil. Este ano já é o primeiro ano de júnior. Com calma, também não é tirado aos leões, com calma, e serão novamente chamados, e claro que vão fazer parte do plantel do Desportivo das Aves sénior. Claro que sim. Jorginho, qual é que tem sido a importância do apoio dos adeptos ao longo desta época? Há bocado falávamos que as pessoas vão muito ao futebol, vão pouco ao futsal, mas lá em Vila das Aves isso até não acontece, não é? Temos muita gente sempre nas bancadas. Sim, e definitivamente a nossa massa adepta é definitivamente o nosso sexto elemento, sempre, todos os jogos. Em casa e fora é impressionante a maneira como eles nos acompanham. Lá está, a paixão de uma vila pelo futsal é fantástica, eu também levo a isso. E sim, eu digo sempre que eles são sempre o nosso sexto elemento e dão-nos vitórias, dão-nos, quando estamos em momentos menos bons, eles não nos pisam, eles levantam-nos a cabeça, incentivam-nos a ser melhores, que vamos conseguir na próxima, e claro, isso para nós como jogadores, como plantel, incluindo toda a estrutura, isso dá-nos alento, dá-nos vontade de querer mais e até com um sentimento de nos deixar ficar mal na próxima, vamos ganhar. E é uma mais-valia para nós ter uma massa adepta deste calibre. Também é graças aos adeptos que surgem aqueles golos dos últimos segundos. Sim, certo. Não é? Vocês não os podemos deixar mal. Sim, exatamente. Por isso é importante e deixamos já aqui o apelo para o ano para continuarem a acompanhar a equipa, não é? Eles agora vão fazer a pausa das férias, mas em setembro regressam para as bancadas para apoiar a equipa. Luís, que mensagem é que gostaria de deixar aos sócios e adeptos do Clube Desportivo das Aves? Que acreditem em nós, que acreditem no trabalho que a direção, que a equipa técnica, que os jogadores, que a estrutura, toda a gente, não parece, mas é uma estrutura grande, a fisioterapia, a psicologia, temos uma estrutura bem constituída, forte, e o que eu peço aos sócios e aos simpatizantes do Clube Desportivo das Aves é que continuem a acreditar, que continuem a dar-nos essa força, que continuem a ser exigentes, porque a exigência deles vai-nos fazer bem, porque muitas vezes o facto de ganharmos não quer dizer que esteja tudo bem. E nós temos uma massa adepta extremamente exigente e que no fim, muitas vezes, nas derrotas, a única coisa que eles me diziam era para levantar a cabeça, para continuar a acreditar, e o que eles queriam era que eles dentro do campo fossem jogadores à Aves, que dessem tudo do primeiro ao último segundo. Porque eles depois conseguiam perceber que havia jogos que a coisa não corria bem, por uma ou por outra razão, mas a única coisa que era negável para os adeptos é o esforço e tudo o que eles dão dentro do campo. Portanto, continuem a acreditar, continuem a apoiar-nos em casa, fora, pelo caminho, porque para nós é muito importante sentir este apoio, este calor deles e também, principalmente, volto-me a repetir, a sentir a exigência deles, porque isso vai fazer com que nós, no treino a seguir, no jogo a seguir, vamos dar mais um bocadinho também por respeito a eles, porque também abdicam, não somos só nós que abdicamos do nosso tempo com a nossa família, de outras coisas por fazer. Muitas vezes eles também deixam de fazer outras coisas, abdicam de situações, muitas vezes também com as famílias deles, para nos acompanhar. E nem todas as viagens para jogos
são próximas e despendem, têm gastos e tudo, então têm toda a legitimidade em ter esta exigência connosco. E continuem a fazer-nos isso, porque isso faz-nos bem, faz-nos mais fortes. Costumam ter muitos adeptos nos jogos fora também? Muito. É. Muito. Aliás, Temos jogos, temos mais adeptos nossos do que os da casa. Não é? Isso é bom. A jogar fora, termos mais adeptos nossos que o da casa é muito bom, é fantástico. E estava a falar dessa questão deles apoiarem nas vitórias e nas derrotas, e é verdade, nós já presenciamos isso, pronto, tanto no futsal como também no futebol, quando era o Clube Desportivo das Aves, quando eles começaram a 0 também acompanhamos. Quando a equipa perdia, não era muitas vezes, mas se calhar se perder, eles no fim estavam lá na mesma a apoiar e a cantar para os jogadores, isso também dá motivação, não é? Que é isso, não é? O futebol ou o futsal é igual, não se pode ganhar sempre. Sim, O ideal sim. é que se ganhe sempre, mas é normal que Ninguém se possa é invencível. perder. É, por isso. E o apoio também nas derrotas, porque vocês também não estão contentes porque perderam, também Claro. é importante. Claro. Não é? Claro. É muito mais fácil recuperar de uma derrota se tiver o apoio da bancada do que no fim já estão frustrados por perder e ainda levam insultos da bancada. Não é? Houve situações de jogos em que nos correu mal e que nós perdemos e que na parte final, quando ia após cumprimentar, na minha cabeça só ia eles vão-me amassar. Eles vão-me amassar e depois não, era ao contrário. Eram Pois. eles que me puxavam É para uma cima. característica também do Clube Desportivo das Aves. não Isso é? foi fantástico. E há um momento que me marcou bastante, que foi na final da taça perdida. Foi o primeiro momento em que eu senti esse apoio maior da parte dos nossos adeptos. Porque nós tínhamos perdido um jogo por penaltis, em que fomos superiores nesse jogo e a conquista da taça era muito merecida e não conseguimos, deixámos fugir na última hora e no final, eu quando vou para encarar a bancada ia mesmo com esse sentimento e a resposta deles foi fantástica. Claro, mas isso faz parte, não é? O treinador é sempre culpado, já sabe, não entrou em campo, mas leva com as culpas. Nós depois em grupo também dizemos sempre que se eles virem que nós demos tudo em campo, eles vão apoiar. Isso é que Agora, é o verdadeiro o contrário adepto, também não pode é? acontecer, se virem desleixo, se Sim, sentirem são isso. os primeiros. São os primeiros a reclamarem e com todo o direito, porque nós estamos lá para dar tudo. Mas se virem que o grupo está... perdemos, mas demos tudo em campo, são os primeiros a levantar-nos. Lá nisso. Mais uma vantagem do Clube Desportivo das Aves. Para finalizarmos, deixo aqui a palavra ao Vítor, por isso que também é aqui a pessoa que manda aqui no futsal. Por isso, que mensagem final é que gostaria de deixar a todos os que acompanham e apoiam diariamente o futsal do clube? Olha, exatamente aquilo que o Mister disse, que acreditem no Desportivo das Aves. Nós aqui estamos a falar no futsal, eu se calhar aqui vou generalizar um bocadinho, que acreditem no Desportivo das Aves. O que nós estamos a fazer é em prol do Desportivo das Aves, estamos a tentar reerguer. O meu colega, eu acho que esta expressão é mesmo do Ricardo, que está cá desde 2020. Eu há bocado falei que em 2020 descemos e que estamos desde aí então a tentar reerguer o clube. E acho que a expressão é dele, que é o renascer das cinzas. E o futsal tem uma parte importante neste renascer das cinzas. E, portanto, os adeptos são muito importantes para nós. É um apelo que o Presidente costuma fazer e eu também vou fazer: façam sócios. Desde logo porque não pagam a entrada nos nossos jogos. É logo aí uma vantagem enorme. Em casa, como é óbvio, fora, já não conseguimos controlar isso. Mas também é isso, não é muito dinheiro, por isso podem continuar não, aí. Sim, mas é uma vantagem que nós queremos dar aos sócios e com toda o que eles merecem, não é? Portanto, já pagam a cota, não têm que pagar, no nosso entender, a entrada no pavilhão. E é mesmo isso, é que acreditem em nós, o trabalho está a ser feito. Nós, as pessoas que estão no Aves, e eu isso posso garantir, são pessoas que querem mesmo o Aves lá em cima. Mesmo aquelas que vêm de fora, digamos, que não são da vila. Há bocado estávamos a falar que os jogadores, quem vem para cá custa a sair. Os jogadores são os próprios a dizer que sente-se alguma coisa de fora do que é o Desportivo das Aves, mas só quem está cá dentro é que consegue perceber isso. Depois de estar cá dentro percebe-se o que é a envolvência, o que é o clube, o que é a paixão que os jogadores têm,
que a equipa técnica acaba por ter, que os colaboradores que já são da casa têm, porque temos muita gente que é mesmo do Aves, lá no Aves, eles são todos, mas há uns que são mesmo desde pequeninos, não é? E é essa mensagem, a principal mensagem é: acreditem em nós, acreditem no Desportivo das Aves, acreditem nas modalidades, acreditem na formação, porque nós estamos a trabalhar para que, se é que existe, estamos a tentar chegar à excelência. Sei que é muito difícil, não é? Há equipas que têm maiores recursos, ou clubes, neste caso, têm mais recursos e não conseguem lá chegar, mas nós, com o nosso trabalho, com a nossa humildade, vamos lá tentar chegar e só pedimos aos nossos adeptos e simpatizantes que apareçam, que nos apoiem em todos os momentos da época e das modalidades também. Mais uma vez agradeço aos três a presença aqui em estúdio. Para o ano marcamos pelo aqui outra convite. vez encontro, que já é habitual também. Deixo os parabéns pela época que fizeram, não é? Não conseguiram o objetivo que queriam, mas estiveram bem, por isso merecem os parabéns. E desejo maior sucesso para a nova época, para todos do futsal. Obrigado. Muito Obrigado pelo Obrigado convite. e boa tarde. Obrigado.